Muito bom dia, agronegócio. Segunda-feira, 5 de setembro de 2022, agora 9 horas, 39 minutos pelo horário oficial de Brasília, direto de Valinhos, aqui no interior de São Paulo. A nossa abertura de mercado nessa segunda-feira geladinha, 14 graus, que para nós já é um friozinho, né, por aqui. Então sejam bem-vindos à nossa abertura de mercado. Ao vivo estamos por todas as plataformas digitais, Instagram, Facebook e também pelo YouTube do Notícias Agrícolas. A você que está nos acompanhando, seja bem-vindo. As linhas de comunicação estão abertas entre nós e vocês, para que vocês mandem as suas colocações, as suas perguntas, suas dúvidas, críticas e sugestões. A gente está aqui para te responder. Manda também para a gente de onde você está falando, sua cidade, seu estado, até onde chegam as informações do Bom Dia Agro. É isso que a gente quer saber, tá certo? Então vamos juntos, lembrando que o Bom Dia Agronegócio tem o apoio da Cochupé, a maior cooperativa de cafeicultores do mundo, e que Letícia Guimarães está com a gente pela redação do Notícias Agrícolas para te dar ali todo o respaldo e fazer essa conexão entre nós que estamos desse lado e você que está aí nos ouvindo e nos assistindo, tá? Hoje tem visita aqui no Bom Dia Agro, hein? Já às 9 horas, o Jefferson Souza, analista de fertilizantes da Agriinvest Commodities, vai estar conosco para nos trazer as perspectivas para essa semana, principalmente para a gente entender como ficam o andamento das cotações dos nitrogenados, né? Esse é o novo ponto de atenção no mercado de fertilizantes. É um momento bastante difícil para esse mercado, porque é um momento bastante difícil para os preços do gás natural, né? A gente sabe que há uma preocupação muito séria com o abastecimento de gás, principalmente para o hemisfério norte, com o inverno se aproximando, né? Então a gente tem um cenário bastante tenso, fora o conflito Rússia e Ucrânia, no centro dessa discussão, no centro dessa preocupação, e a gente vai acompanhando isso, como isso impacta os fertilizantes. A gente vai falar, então, com o Jefferson Souza já às 9 horas. Se quiser ir mandando a sua pergunta sobre fertilizantes, relações de troca, como é que estão os preços dos outros grupos, fosfatados, né, do próprio KCl, os potássicos, enfim, mande a sua pergunta para nós, a gente vai te respondendo tudo por aqui, tá certo? E vamos juntos, então. E vamos lembrar o seguinte, nesta segunda-feira, dia 5 de setembro, as bolsas de Chicago e Nova York não operam, porque é feriado nos Estados Unidos, é o feriado do Labor Day, ou Dia do Trabalho, para os americanos. E os negócios serão retomados só na noite de hoje para dar início aos trabalhos do pregão da terça, amanhã, né? Começa sempre na noite anterior. Na última sexta-feira, nós tivemos um fechamento difícil ali para os grãos novamente, né? E a gente vai dar uma checadinha aqui nas cotações, só para não dizer que não falamos das flores, né? Mesma coisa perdão, na sexta-feira a gente teve um dia de recuperação para os preços. A semana foi bastante difícil, mas a gente teve um dia de recuperação para todas as commodities, na verdade, na sexta-feira. Então, setembro fechou com 15 dólares e 10, lembrando que já não é mais referência para o mercado esse contrato, passa a ser o novembro, que é o mais negociado agora, e é uma referência bem clara para os negócios nesse momento, que é, no seu último fechamento, ficou a 14 dólares e 20 centos por bushel, janeiro, 14 dólares e 25, março, 14 dólares e 28 centos por bushel, as altas entre os contratos mais negociados foi de mais de 25 pontos na última sexta-feira, né? Vamos dar uma olhadinha também como ficaram os preços do milho. O milho também tem um cenário de fundamentos importante, voltou a patamares também consideráveis, né? Depois de alguns dias aí de quedas não tão intensas quanto as da soja, mas importantes também. O setembro, inclusive, acumulou o mercado do milho acumulou uma perda semanal, né? Na B3, enquanto subiu na Bolsa de Chicago, justamente por conta desses fundamentos e dessas perspectivas de uma safra menor nos Estados Unidos e no hemisfério norte, de uma forma geral. A oferta de milho preocupa bastante por lá, porque nós temos perdas pelo clima nos Estados Unidos, na China, na Europa, e a gente sabe que a oferta de milho será inevitavelmente menor na temporada 2022-23. Setembro, 6 dólares e 69, dezembro, 6 dólares e 65, março, 6 dólares e 71, maio, 6 dólares e 72 centos por bushel. Na conclusão de Chicago, o trigo fechou com setembro a 7 dólares e 93, dezembro com 8 dólares e 11, março com 8 dólares e 27, maio 8 dólares e 37 centos por bushel. Esses foram os fechamentos, portanto, da Bolsa de Chicago na última sexta-feira,
dia 2 de setembro, já que hoje as bolsas não operam, portanto, tá? Negócios retomados na noite de hoje, ali por volta de 10 da noite, para entendermos como será o mercado da terça, certo? A Bolsa de Nova York também não opera nesta segunda, neste início de semana, mesma coisa, negócios que serão retomados amanhã. Vamos ver como ficaram os preços do café? Os preços do café fecharam ali para setembro com 2 dólares e 32 centos por libra peso, o dezembro 2 dólares e 33 mais 50, o março 2 dólares e 21 mais 90, o maio 2 dólares e 18 centos por libra peso. No açúcar, nós tivemos um fechamento positivo, à exceção do último contrato entre os mais negociados. O outubro fechou com 18 centos mais 14 por libra, o março 18 centos por libra peso, o maio 17 centos mais 46, o julho 16 centos mais 99 por libra. Como eu falei, apenas este contrato entre os mais negociados foi que caiu para fechar com 0,05% de queda, tá? Agora, bolsa de Dalian está funcionando, mercado futuro chinês, levantamento da Agriinvest Commodities, temos farelo fechando em alta, óleo de soja em alta, milho também em campo positivo. Então, olha só o que diz meu amigo Eduardo Vanin, analista da Agriinvest, colega do Jefferson, que já está conosco. Os baixos estoques de farelo continuam dando sustentação às cotações. Na semana passada, os estoques recuaram novamente, registrando, então, a 7ª semana consecutiva de baixa para os estoques deste produto, segundo aqui o levantamento da Agriinvest. O processamento novamente ficou acima da média, perto de 70% da capacidade instalada das indústrias chinesas. As vendas de farelo continuam indo muito bem, mantendo os bases positivos. A margem na China, incluindo o basis na conta, o basis é o prêmio, tá? Estão positivas para os próximos 3 meses. Isso é uma notícia muito boa para o mercado da soja, tá? Na semana passada, traders falam em compras de 11 barcos de soja, forte queda em relação à semana anterior, quando foram comprados 40 barcos por parte dos chineses, tá? Além disso, os fretes marítimos continuam caindo, ajudando na margem de esmagamento. Tudo isso porque o setor de carne está indo bem. Então, a gente tem visto essa puxada no mercado de soja, principalmente na demanda da soja, que vem desse setor de proteínas animais, em especial a suinocultura, naturalmente, que é o principal setor consumidor de soja, claro, processada, transformada em farelo e na sequência em ração, lá na nação asiática, que é o maior comprador mundial de commodities agrícolas, né? Então, isso é um combustível completamente importante para as importações de soja pela China. Nós vimos meses de compras bem tímidas e nas últimas semanas as compras foram bem aceleradas. Então o mercado encontrou espaço para avançar bem com essas compras. Como eu falei, só na semana passada 40 barcos foram comprados, sendo ali divididos entre Brasil e Estados Unidos. Neste momento, a soja americana ela é mais competitiva para os chineses, é mais barata. A gente está em pleno desenvolvimento da safra 22-23, devemos ter uma safra recorde nos Estados Unidos, embora ela não seja muito maior do que a safra 21-22, mas é uma safra maior e é uma safra recorde, né? Deve ser um pouco mais de 123 milhões de toneladas, e isso ajuda essa melhor demanda chinesa. A demanda chinesa respirando ali quase que sem ajuda de aparelhos, né? Ela começa a dar esse combustível, portanto, para as cotações, ou pelo menos ajudando a trazer certo equilíbrio para os preços, né? Porque nós víamos o mercado ser duramente pressionado pelas notícias vindas da oferta, com uma oferta maior lá nos Estados Unidos, e aos poucos também a gente vai começar a olhar para a safra brasileira, né? Para a safra sul-americana de uma forma geral, mas principalmente para a safra do Brasil, que tem aí uma perspectiva muito forte de avanço, de incremento na temporada 2022-23. Há casas de consultorias privadas falando numa safra de até 153 milhões de toneladas, né? Então, isso é muita soja, a gente só precisa combinar tudo com o clima e entender que o mercado pode sentir essas notícias também mais à frente, tá? Então, você precisa ter o seu planejamento comercial bem estruturado, usar as ferramentas de proteção, é importante para esse momento, tá? Bom, vamos lá. Eu separei aqui alguns comentários do Vlamir Brandalize, consultor de mercado da Brandalize Consulting, que sempre nos traz na sexta-feira, né, para começar a semana, uma perspectiva sobre a semana que se inicia, né? Que o Vlamir chama de semana que entra, né?
como é que a gente vai observar os mercados. Então, para começar, a soja, já que a gente já trouxe aqui alguns comentários para a soja, lembrando que na quarta-feira a gente tem um feriado aqui no Brasil, feriado de 7 de setembro, bicentenário da nossa independência, né? E a gente vai ter, portanto, uma semana mais curta, invariavelmente mais morna para os negócios, né? Um feriado nos Estados Unidos na segunda, um feriado na quarta, no Brasil, vai deixar os negócios mais pulverizados, né? Vai deixar os negócios mais pontuais, não devemos ter um volume muito forte, salvo a gente tenha variações fortíssimas, tanto em Chicago quanto no câmbio, para motivar negócios muito aquecidos, né? Mas a perspectiva é de que a gente não tenha realmente grandes movimentações nesta semana, tá? A gente vai monitorar e vai te informar de qualquer novidade. Mas olha só a perspectiva do Vlamir. O mercado da soja nessa nova semana terá como início o feriadão nos Estados Unidos, onde comemoram o Dia do Trabalho. Depois temos o 7 de setembro, na quarta-feira, aqui no Brasil, e assim, pouco movimento sendo esperado para esse período, porque temos poucos dias de mercado aberto, sendo que o relatório do USDA das lavouras vem na terça-feira, no final da tarde, e assim as operações que são movidas por este serão na quarta-feira, quando estaremos no feriado aqui no Brasil. E assim, semana curta de negócios e olhos para os campos americanos e para o céu aqui no Brasil, esperando chuvas no centro-oeste, onde os produtores estão prontos para começar a plantar. Bom, o que o Vlamir quer dizer com isso? Mais uma vez, temos pouco estímulo para o mercado nessa manhã, nesse início de semana, com o feriado americano e sem os relatórios do USDA, né? Tanto os embarques semanais, que chegam toda segunda-feira, quanto e principalmente as condições das lavouras norte-americanas, que saem toda segunda-feira às 17 horas, horário de Brasília. Então a gente está sem essas duas referências nesse início de semana, né? Então, o retorno acho que hoje está um pouquinho longe de mim, deixa eu puxar aqui um pouquinho mais perto. Então, a gente está sem essas duas referências, né? E a gente vai, então, olhar para isso e ver como é que isso vai impactar no mercado. Para o milho, o Vlamir também tem as suas perspectivas para esta semana que entra. Vamos checar aqui? Olha só, o milho deve ter uma semana também de pouco movimento, porque a colheita da safrinha está fechada. E assim, não entrando grãos novos via balcão, os lotes devem ficar atrelados a poucos volumes de fechamentos e principalmente na exportação, porque o interno deve seguir calmo, visto que as indústrias continuam se dizendo abastecidas e não dando sinais de que virão aos negócios. Enquanto isso, nessa nova semana, começamos com o feriadão nos Estados Unidos, e depois aqui no Brasil, que deixa a semana muito curta, com expectativas de pouco movimento e alguns vendendo de maneira pontual para fazer caixa, para tocar o plantio da safra de verão, que vai começar na semana que vem, né? E nesse período andando normalmente, porque as chuvas estão chegando em condições boas e no período ideal para plantar a safra local após o final da janela do vazio sanitário, né? Que se encerra no dia 15 de setembro, e assim a corrida do plantio deve vir, e alguns produtores podem vender milho para fazer caixa, tá? Então vamos ficar atento, vamos ficar de olho, porque está começando a safra 22-23 do Brasil. Coisa boa, né? Mais uma nova safra, esperança renovada, investimento feito. Espero que você esteja com todos os seus custos fechados para essa nova temporada, né? Isso é completamente importante para você ter um bom planejamento para suas vendas a partir de agora. Tudo isso para que vocês. Eu sempre falo muito sobre isso, né? Sobre essa necessidade que nós temos de ter este planejamento para quase a safra toda. Quando eu falo a safra toda, o que eu quero dizer com isso? Eu quero entender que vocês estão contabilizando que é um ano de eleição presidencial, o câmbio está completamente volátil, que é um ano onde o mercado de fertilizantes está numa loucura total, sem precedentes, né? O Jefferson vai falar sobre isso já já. A gente está falando ainda de um mercado internacional muito incerto, os consultores, analistas e produtores ouvidos pelo Jonathan Simeão e pelo Daniel Olive, que estiveram nos Estados Unidos nos últimos dias, trouxeram esse sentimento, né, de que o mercado ainda está um pouco confuso, o produtor está um pouco confuso em avançar com os seus negócios. Inclusive, a gente vai tentar alinhar aqui uma entrevista com o Matt Bennett da Egg Market para trazer essa perspectiva vinda. Olha só, tem gente falando que está sem som, né? Vou pedir para a minha equipe checar aqui. Só me deem um ok se vocês estão me ouvindo ou se é para algum colega específico, né?
Enfim, a Letícia já tá ajudando também aqui deixa eu ver quem me pediu, o Borges, o José Carlos Borges. Obrigada, viu, Letícia? Enfim, senhoras e senhores, a gente está com muita informação aí para processar a partir de agora. E no mercado americano não é diferente, entre o produtor americano não é diferente, né? Então a gente está aqui de olho nisso tudo para poder te dar a melhor informação digerida, já esmiuçada, para você aplicar na tua gestão. O que é melhor a partir de agora, né? O que faz mais sentido para a forma como eu toco a minha propriedade? Contanto que você olhe para a sua propriedade como um negócio, né? Já é meio caminho andado, isso é muito bom. Bom, pessoal, enquanto estamos aqui nós conversando, mandem suas perguntas, tá? Mandem suas dúvidas, suas críticas, sugestões, mandem sobre o que vocês querem saber. Eu separei aqui mais algumas informações da Agriinvest para a gente entender esse início de semana, principalmente com aquele resuminho que eles fazem entre financeiro e fundamento, que acho importante a gente saber, ó, bolsas em queda nos outros mercados futuros que não o norte-americano, petróleo em alta, perto dos $90 por barril, todos de olho na reunião da OPEP+, nessa segunda-feira, vamos falar um pouco sobre a produção e as perspectivas, né? Dólar em alta e commodities em baixa, o dólar index se aproxima da marca dos 110 pontos, máxima de mais de 20 anos. Vamos ver como é que tá agora o dólar index? Subindo 0,4% a 109.905 pontos, tá? Vamos lá. Mais cidades em lockdown na China, os riscos de uma forte desaceleração global continuam crescendo. A Argentina criou um câmbio produtor, mais um mercado cambial para os argentinos. A gente vai falar sobre isso ao longo do dia. São 200 pesos por dólar, isso é 37% acima do peso do dólar oficial. A ideia de fazer isso é incentivar as vendas de soja, né? O governo argentino, ele sempre foi muito dependente dessa geração de receita pelo agronegócio, né? Sempre. E, mais uma vez, isso vai continuar a acontecer, né? E agora a gente tem mais um câmbiozinho para o produtor dar uma olhadinha, saber se pode ser jogo e tentar fazer, então, essas suas vendas. Porque as vendas estão completamente atrasadas, eles venderam muito pouco da safra velha, muito pouco da safra nova, e do que estava vendido até a nossa última apuração, a gente tinha 50% desse volume sem ser precificado. Tamanha incerteza que o mercado por lá carrega. Agora, imagina você ter que fechar custos de produção na Argentina. Se aqui está difícil, com tudo mais claro, e a gente tendo um mercado cambial só, e você tendo previsibilidade, imagina para o produtor argentino. Isso é uma pergunta que a gente vai fazer para o Jefferson Souza hoje também, né? Se está difícil fechar custos de produção na Argentina. O Jefferson, inclusive, já está conosco aqui no Bom Dia Agro. Vou chamar ele para essa conversa. Jefferson Souza, meu amigo, seja bem-vindo mais uma vez ao Bom Dia Agronegócio. É sempre bom ter você com a gente. Bom dia, Carla. Prazer é todo meu conversar contigo. Hoje a semana já está começando bastante aquecida. Os preços do gás natural subindo praticamente 30% só hoje, Carla. Depois de uma queda na semana passada, e acabam, portanto, pelo que eu... Opa, vocês me ouvem? Exatamente o que eu queria entender. A queda que acumulou na semana passada... sim. Acho que a gente está com um pouquinho de delay. Acho que é isso. Jefferson, você me ouve bem? Eu te ouço bem sim. Então tá bom. Eu queria entender isso, né, Jefferson? A gente teve uma queda nos preços do gás na semana passada. Pelo jeito, hoje, os preços já estão recuperando tudo isso. Estão recuperando, cara. 30% de aumento só hoje. Então, o gás natural subindo forte na Europa, porque na sexta-feira a Gazprom ela disse que deve ficar mais tempo com os fluxos interrompidos do Nord Stream 1, que sai da Rússia e vai até a Alemanha. Então, isso era uma grande preocupação do mercado. Então, o gás natural, primeiramente, ele caiu na semana passada, porque os estoques na Europa, e principalmente na Alemanha, subiram mais rápido do que o previsto. Agora, na sexta-feira, se nós analisarmos, a Gazprom emitiu um comunicado dizendo o seguinte: olha, aquela parada que era de 3 dias, ela vai durar mais tempo, porque nós encontramos problemas técnicos do Nord Stream 1 e ele não vai poder voltar a funcionar como previsto. Então, significa que os preços hoje estão subindo forte novamente, que é muito complicado para a produção de nitrogenados na Europa, né, Carla? Vocês querem ver o meu número?
Ou seja, Jefferson, posso entender, então, eu e nossa audiência, que a gente está num momento onde a gente tem essas baixas pontuais, porém, a gente vai ter uma espécie de, talvez, só pequenas correções, e não efetivamente uma baixa, um espaço para essa correção nos preços do gás natural, é isso? Exatamente, essa alta de hoje, ela mostra que o mercado ele está muito ainda dependente da Rússia, né? Nós vemos isso porque a Rússia ela deixa de fornecer o gás natural para a Europa por mais tempo, embora já estava lá 20% de fluxo, né? O que é baixo, obviamente. Só que agora realmente o mercado começa a pensar como que fica quando as temperaturas começarem a cair na Europa. Como vai ficar? Quem terá preferência para o gás? Não é só preço que nós temos que analisar. Nós temos que analisar a oferta do gás natural para os europeus, pensando em consumo doméstico e consumo industrial. O fertilizante ele vai competir com o consumo doméstico. Como que vai ficar? A Europa ela é uma grande produtora de amônia, uma grande produtora de ureia, ela exporta também. Então, a partir do momento em que os europeus não conseguirem produzir a sua ureia, a sua amônia, provavelmente eles vão precisar importar essas matérias-primas, e aí você causa uma disfunção nesse quadro de oferta e demanda no globo. Significa que os europeus tendem a competir com os brasileiros e assim por diante, aqueles que consomem também fertilizantes importados. Essa é a grande lacuna do mercado hoje, Carla. E a gente tem visto, né, Jefferson, uma série de empresas já vindo a mercado, trazendo as suas notas oficiais, falando sobre ou uma suspensão ou uma parada temporária da sua produção de alguns fertilizantes na Europa. Isso tem agravado ainda mais a situação. Sem dúvida, sem dúvida. Grande parte das empresas europeias já anunciaram que não vão conseguir produzir da forma que produziam. Começou pela Polônia, foi para a Lituânia, a Yara, a CF e assim por diante. Então, as empresas europeias estão dizendo, olha, não tem como produzir. Para você ter uma ideia, o custo de produção de uma amônia chegou perto de 3 mil euros por tonelada. Hoje está baixo, porque o gás teve uma queda do seu pico, perto de 2.800 euros, o que é inviável. Significa que as empresas elas não vão conseguir produzir na Europa, é impossível de você produzir. Algumas, como foi o caso de uma empresa da Polônia, disse o seguinte, nós vamos voltar à produção por uma questão de segurança alimentar, foi a única que eu escutei. Agora, sim, o que nós sabemos é, com esse custo de produção, Carla, é muito difícil de você incentivar a produção dos europeus, é muito difícil. Então, eu acredito que, realmente, se eles precisarem comprar ureia, eles vão ter que importar de alguma maneira. E aí, claro, você vai causar um certo desconforto no mercado ainda maior. E o reflexo de tudo isso é uma alta bastante expressiva para a ureia aqui no Brasil. Os preços do nitrogenado subiram 15% só na semana passada. Então, a ureia custo frete Brasil hoje, pelas minhas contas, pelo meu acompanhamento, está perto de $740 custo frete. Mas eu já escutei algumas ofertas a $800 custo frete. Então, significa que o mercado está um pouco descompassado. Além disso, nós temos um Irã, por exemplo, ofertando uma ureia mais barata, uma Venezuela com uma ureia mais barata também. Só que, de modo geral, o mercado está precificando muito esse problema futuro que poderá impactar drasticamente a produção europeia de fertilizantes. Nós não podemos esquecer que no último trimestre, os americanos também devem começar a buscar ureia no mercado, nitrogenados como um todo. Nós vamos ter o Brasil voltando a fomentar um pouco mais. Nós estamos em um leilão da Índia, a RCF na semana passada emitiu um novo tender, que é aquele tão esperado e aguardado, né, Carla? Todo mundo acompanha os números do leilão, como que ficam as ofertas, como que ficam os preços e assim por diante. Então, nesse momento, o mercado de nitrogenados ele está extremamente estressado, assim nós podemos dizer, e com uma grande volatilidade, é claro. E a gente vinha acompanhando muito de perto, né, Jefferson, a questão do KCL, que era um ponto de muita preocupação para você ali no começo do ano, já no final do ano passado, no começo desse ano, e aí aos poucos a gente foi vendo uma certa normalização, até mesmo das notícias. E quando começaram a sair as notícias da ureia, elas vieram como uma enxurrada, e os preços da ureia foram refletindo isso tudo com muita severidade. Esses 30% que a gente observa hoje de alta no gás natural, eles já dão início a uma semana com preços da ureia mais altos aqui no Brasil, portanto? Olha, cara, o pessoal fica muito atento a esses números do leilão indiano. Nessa semana, quando tem um leilão, um tender como esse, o mercado ele para acompanhar. Ele dá uma segurada nas movimentações e assim por diante. Então, nós temos um leilão agora da RCF.
para o pessoal que está nos acompanhando, o que é esse leilão? Uma empresa por lá, ela diz o seguinte: eu quero comprar ureia no mercado internacional, estou esperando as ofertas. E as empresas que produzem ureia ao redor do globo, elas fazem as suas ofertas com volume e preço. Então, isso ele é muito importante no mercado agora para nós entendermos como está o apetite de quem está vendendo para fornecer ureia para o mercado e também o preço dessa ureia. Como que os indianos vão pagar? Quanto eles vão pagar? Porque no último tender, eles pagaram por volta de 517, 520 dólares custo de frete. Agora nós veremos os impactos já do gás natural mais caro nesse novo tender indiano. Então, o mercado agora está muito atento a isso, cara, muito importante. Além do gás natural, é claro, que traz um estresse tremendo para as cotações da ureia, nós temos esse lado da demanda que também é bastante importante. A Índia, ela é uma gigante no consumo de fertilizantes e nós temos esse privilégio de acompanharmos mais de perto as compras pelos indianos, porque é algo aberto. O mercado amplamente discute esses números. Então, claro, é um fundamento crucial agora, ainda mais um momento como esse. Ele é muito importante para nós entendermos todos esses números do mercado. Então, eu acho que nessa semana nós vamos ficar muito atentos a esses números. Existe uma possibilidade de uma pressão de alta ainda maior, dependendo da situação que vier aí. Vamos supor que as cotações fornecidas pelas empresas seja muito acima do que nós estamos esperando. Aí a pressão de alta ela vai vir com mais força ainda para a ureia. E em meio a tudo isso, cara, o que me preocupa mais é o poder de compra para o produtor, olhando a safra que vem, não só do brasileiro, mas do produtor americano. Nessa semana, nós vimos a relação de troca do milho safrinha subindo perto de 9, 10 sacas no Mato Grosso, em relação à semana retrasada. Então, significa que o produtor, olhando um aumento como esse, ele já vai perdendo poder de compra. Só que do outro lado, como você falou, cara, o que preocupava a gente no início do ano era o cloreto de potássio. Agora o mercado está muito mais calmo. Na semana passada, nós terminamos com o KCL na faixa de 785 dólares custo de frete. Veja que em abril o KCL chegou a 1.200. Então ele sai de 1.200 para 785 agora. Mesmo nível que estava no dia 25 de fevereiro. Então nós chegamos no mesmo nível. O MAP, a queda é mais acentuada ainda. Nós estamos nas mínimas de 11 meses. Quando eu olho super simples, nós estamos nas mínimas de 15 meses, mais ou menos. Então, realmente, essa queda mais acentuada para fósforo e potássio, ela traz, de uma certa forma, um alívio para o produtor também. O maior ponto de atenção hoje nosso é o nitrogenado. Eu diria para o telespectador que está nos ouvindo agora que a situação mais delicada que nós temos é para o nitrogenado. Para o fósforo e o potássio, os estoques elevados, uma importação recorde aqui no Brasil, trazem um alívio para o mercado. E Jefferson, na última sexta-feira eu entrevistei o Marcos Araújo, teu colega, que trouxe uma análise aqui sobre milho e soja. Inclusive, ele trouxe esse ponto de preocupação. Ele falou: olha, as contas podem não fechar com a próxima safrinha de milho, e o retorno financeiro preocupa mais ainda do que o da soja. Eu imagino que parte disso esteja muito atrelado a esse aumento expressivo das relações de troca, portanto, entre ureia e safrinha 23 de milho aqui no Brasil. Exatamente, exatamente, cara. Nós estávamos com uma relação de troca, não era das melhores. Vamos lá, uma relação estava aí 61 sacas, mais ou menos, lá em meados de junho, por aí. Agora nós estamos falando de uma relação superior a 80 sacas para uma tonelada, o que é uma relação historicamente elevada. Veja que o preço do milho também está num patamar bastante elevado. Porém, a ureia, com essa escalada que ela teve nas últimas semanas, acaba prejudicando não só o poder de compra do produtor brasileiro, mas também do produtor americano, que é um assunto que provavelmente nós vamos voltar a discutir um pouco mais no último trimestre do ano. Como eu falei, o produtor americano, ele sai às compras com mais força buscando nitrogenados. E aí vem aquela discussão, né, Carla, que nós sempre falamos. O que o produtor vai dar preferência para a próxima safra de 2023? Soja, milho, trigo, algodão. Sei que ainda está cedo, porque ele não terminou nem essa safra, mas nós precisamos acompanhar também como que vai ficar o ano que vem. Com a quebra de milho na Europa, a Europa vem passando por uma dificuldade muito grande, uma quebra por lá. Como que fica essa questão da Ucrânia? Já foi resolvida, não foi resolvida? Então tem muitas coisas ainda para acontecerem no mercado, não só do fertilizante, mas das commodities. E o que nós sabemos, essa relação entre os dois, ela vai ser muito importante também para o ano que vem. Nós vamos terminando aí praticamente o ano, vamos falar, nós temos mais 4 meses em 2022, e nós já começamos pensando que o ano que vem não vai ser tão fácil assim também. Não vai ser tão fácil. Porque do lado do nitrogênio, essa situação europeia ela é complicada ainda, nós não sabemos como que vai ser. A China,
que é uma grande exportadora e produtora de fertilizantes, está ainda passando por uma crise hídrica bastante complicada. Quem sabe isso possa trazer alguns reflexos para os fertilizantes. Ano passado, né, Carla, em outubro, o que aconteceu? A China ela restringiu as exportações de fertilizantes. Isso provocou no mercado um grande estresse. Então, nós estamos vendo a China, quem sabe, também. Por enquanto, não vimos nada, tá? É importante dizer ao pessoal que nos acompanha, nós não vimos nada do lado da China sinalizando uma queda de produção, uma restrição tão forte. Nós sabemos que ela está exportando um pouco menos de fertilizantes, mas nada como o ano passado. Só que tem que ficar com a luz amarela, porque quando nós falamos de China para fertilizantes, é uma grande produtora, é uma grande exportadora. Então, qualquer movimento por lá, os fertilizantes sentem os impactos também. E Jefferson, mais do que isso, a gente está falando de um ano, são 4 meses, mas são 4 meses que serão marcados por uma eleição presidencial completamente polarizada, os ânimos estão muito, muito aquecidos no Brasil, o dólar está numa volatilidade tremenda, e a gente vai ter que somar a toda essa sua análise, essa questão cambial, e isso pode, inclusive, levar o produtor brasileiro a ter que adquirir insumos com um dólar talvez um pouco mais alto do que ele pode vir a observar na hora de vender a sua produção, né? Cara, o ponto é assim, nós sempre falamos, quando eu olho fertilizante, o principal ponto que eu tenho que ver é a relação de troca. Se o produtor está pagando mais caro na matéria-prima dele por conta de $1, teoricamente ele pode vender também a sua soja um pouco mais caro. Por isso que eu digo, a moeda dele tem que ser a troca. Eu não faço barter, eu compro fertilizante à vista. Tudo bem, mas você precisa acompanhar quanto que está o seu poder de compra. Claro, Quantas sacas eu preciso vender para eu comprar 1 tonelada de um cloreto de potássio? Para a soja, cara, nós já estamos com a janela praticamente fechada. Hoje é que dia 5 de setembro, o produtor vai começar os trabalhos aí em 10 dias, no máximo. Então significa que para a soja, o produtor está comprado. Aquele que tem uma janela um pouco mais longa, significa que ele pode até esperar um pouquinho, só que tem que tomar cuidado com a logística. A logística sempre também tem que ser colocada em pauta. Agora, de um outro lado, nós temos as compras para o milho safrinha do ano que vem, que estão atrasadas, cara. As compras estão atrasadas. E é claro que estão, porque o produtor ele tem uma dúvida muito grande. Imagina, se ele compra uma ureia agora e o preço cai lá na frente, como aconteceu. A ureia ela tem uma volatilidade muito grande nesse momento. Então, por isso que eu falo, as oportunidades elas precisam ser encaradas de uma maneira rápida. O produtor não pode pensar que existe uma receita de bolo mais. Agora não. Ele vai ter que buscar as oportunidades, elas vão e vêm. Nós tivemos algumas oportunidades no mês de junho, a relação de troca caiu agora recentemente, agora está subindo. No final do ano, nós sabemos que a situação na Europa ela fica mais complicada por esse gás natural. Nós temos os americanos, como eu falei, que voltam ao mercado. Então, é um pouco mais de estresse. Só que o produtor precisa acompanhar como está o poder de compra dele para o milho safrinho, para o algodão, para o que ele precisar comprar o fertilizante. E o câmbio, como você falou, ele é importante? Ele é importante. Só que nós não podemos esquecer que o aumento no câmbio ele também tende a gerar um aumento na soja em reais. E ele não pode descasar moedas, né, cara? Ele não pode descasar. Porque hoje um descasamento de moedas, o que é esse descasamento? É eu comprar o insumo numa moeda e vender a soja na outra. Eu compro o insumo em dólar e vendo a soja em reais. Isso causa um problema para ele. Não pode acontecer. O produtor ele tem que casar a moeda que ele está fazendo a operação. Se eu estou comprando o meu insumo em dólar, eu vou vender a minha soja em dólar, o meu milho em dólar, para pagar a conta e deixar tudo certinho. Eu não posso correr esse risco hoje, cara. É muito complicado. A volatilidade do câmbio é gigantesca e do fertilizante também. Nós não estávamos acostumados com isso, cara. É isso que acontece. Era isso que eu queria pontuar e entender de ti, Jefferson. A gente está desenhando um novo normal para os mercados agrícolas, não só dos produtos soja, milho, trigo, café, mas dos insumos também. Está sendo desenhado um novo normal, porque o Marcos também pontuava algumas situações que você também vem falando já há alguns meses aqui com a gente, que é as decisões elas têm que ser feitas num tempo menor, de forma mais dinâmica e contabilizando mais fatores, né? Mais vetores que vão converger ali para a formação dos preços. Quer dizer, a gente está criando ou está vivenciando a criação de um novo cenário para esse mercado, né? Sem dúvida, cara. Eu vou pegar um exemplo. Não preciso ir muito longe, não. Se a gente pegar aí 2019, 2020, o produtor recebia um preço de fertilizantes, ele tinha 2 semanas para tomar decisão. Hoje ele tem algumas horas. É assim que funciona. O cenário mudou. Nós temos uma oscilação para a ureia gigantesca. Se nós olharmos o gráfico do preço da ureia aqui no Brasil,
É incrível, ele sobe 40%, cai em 20, 30 dias, 15, 20%. Olha o gás natural só hoje subindo 30%. Exato. Nós não estávamos acostumados com isso. Agora o cenário mudou. Não tem como eu encarar uma comercialização que eu encarava com preços praticamente estáveis como que eu tenho agora. Significa que eu preciso buscar alguns mecanismos para comprar o fertilizante e também para vender a soja. Eu preciso buscar isso. Eu preciso deixar a minha comercialização mais profissional possível, tanto do lado da venda como também do lado da compra. Então isso é importante. Eu falo do fertilizante, o produtor que precisa comprar o seu insumo para o ano que vem. Se ele comprar tudo de uma vez, ele pode acertar bastante ou pode errar bastante. Por que não dividir esse risco? Já que nós estamos passando por um momento de extrema volatilidade para os nitrogenados, por que eu não posso dividir esse risco agora? Em vez de eu comprar tudo de uma vez, eu vou ter que fazer minha compra também parcelada, assim como eu faço a minha venda parcelada. Por quê? Eu vou diminuir esse meu risco, eu quero mitigar ao máximo os meus problemas. E aí, como o Marcos falou, você comentou, né, na semana passada, o custo de produção do safrinha no ano que vem, ele é um custo elevado e pode ficar ainda mais elevado dependendo do preço do nitrogenado. Isso não é só para o Brasil, mas isso também é para o produtor americano. Então, essa realidade, ela precisa, de uma certa maneira, o produtor precisa encontrar ferramentas para diminuir o risco. Ele já tem muitos riscos da porteira para dentro, né, cara? Tem inúmeras intempéries que podem pegar ali a safra dele, laninha, isso e aquilo. Então, do lado da comercialização, ele precisa buscar algumas ferramentas. E com fertilizante não é diferente, cara. Nós vamos ter que profissionalizar um pouco mais as nossas compras também. Jefferson, você pontuou a relação de troca que te preocupa para milho e ureia. Olhando para a soja, quais são as relações de troca que te chamam mais atenção agora? Olha, Carla, olhando soja, o produtor, como eu disse, a janela dele é extremamente curta. A nossa relação de troca de um cloreto de potássio estava 40 sacas lá no mês de abril, hoje está 27, a média 18. Um super simples, ele teve uma relação extremamente alta. Hoje nós já estamos vendo a relação do super simples muito próxima da média histórica. Para o MAP, a relação era ainda superior, 42 sacas. Agora ela também está na casa de 27 sacas. Também está. Então a relação de troca da soja ela teve uma queda bastante acentuada, impulsionada por uma desvalorização do fertilizante. Nós não podemos esquecer, só nessa semana eu acho que é até uma boa notícia para quem está nos acompanhando, em 2 semanas o cloreto de potássio recuou quase 10% e o MAP 11%. Isso para o poder de compra do produtor é importante, só que nós temos uma janela extremamente apertada para as compras. Então, além de preço, ele precisa olhar o quê? Será que esse fertilizante vai chegar a tempo na minha fazenda para eu começar meus trabalhos de campo? Será que eu não vou correr um risco de ter um atraso? Então, tudo isso tem que ser pontuado agora, não é só o preço. Nessa altura do campeonato, Carla, hoje dia 5 de setembro, como eu falei, os trabalhos vão começar em breve. Então, significa o quê? Que eu, como produtor, eu preciso não só ver o preço, mas eu preciso ver essa minha janela de compras. Será que vai dar tempo ou não? São perguntas que o produtor precisa fazer. Se ele disser, não, eu tenho tempo, eu estou confortável, aí tudo bem, porque, na minha opinião, hoje o cenário ele é propício para a queda de fósforo e potássio. Nós estamos com os estoques aqui no Brasil bastante elevados. De uma certa forma, a demanda é mais retraída. Nós conversamos sempre, né, Carla? O que acontece? Sim. O produtor, vendo uma relação como essa, ele diz o seguinte, eu não vou fazer aquela adubação que eu fazia antigamente, eu vou reduzir ela. Eu vou buscar uma maior eficiência da porteira para dentro. Sim. Porque o preço não está trazendo isso. Então, significa que tudo isso ele tem que ser levado em consideração agora. O produtor que tiver janela e se sentir confortável, tudo bem. Eu apostaria que fósforo e potássio ainda tem um espaço para mais correções, para baixo, pelo menos nesse curto prazo. Você falou dos nossos estoques, né, estarem um pouco mais elevados. Inclusive, as nossas importações, elas acabaram desacelerando um pouquinho em agosto, né, Jefferson? Em função disso, dessa demanda um pouco mais contida e de bons estoques que nós temos aqui no Brasil, como é que você avaliou os números de agosto? Olha, eu vou dizer para você, Carla, que não me trouxe tanta surpresa assim, não, porque Sim. Nós importamos recordes atrás de recordes em julho, junho, maio. Então, assim, não me trouxe tanta surpresa. Se você olhar o acumulado de janeiro até agosto, o Brasil está com quase 27 milhões, um pouco mais, de toneladas. Contra 25 do ano passado, que foi um recorde já. Nós estamos 10% superior ao ano passado. Então, essa desaceleração em agosto, ela não me traz tanta surpresa, porque é normal. Lá no início do mês de março, a nossa maior dúvida é como que fica o mercado de fertilizantes? Quem vai fornecer? Hoje já nós não temos mais essas dúvidas tão grandes assim. Inclusive, a Bielorrússia está voltando aos poucos a ofertar no mercado.
Não são grandes volumes, mas ela está voltando. O Canadá aumentou bastante, a Rússia continuou exportando. Então, hoje, faltar matéria-prima do Brasil, nós não temos essa preocupação. Os estoques continuam elevados. Claro que isso, agora pensando em curto, médio prazo. Eu digo novamente, final do ano, nós temos que olhar como que fica a demanda global. Como que fica a demanda por potássio, por fósforo e assim por diante. E um outro ponto importante que acaba afetando os fosfatados. Eu acho que agora não vai afetar, mas lá na frente pode afetar, que se chama amônia. A amônia é a matéria-prima também para a produção de alguns fosfatados. A partir do momento que eu tenho um aumento na amônia, significa que eu vou encarecer o custo de produção de um mato, por exemplo. Se eu encareço o custo de produção, quem sabe lá na frente eu possa ter alguns desses efeitos. Agora não estou tendo e eu acho que não vamos ter, cara. A demanda fala mais alto. Essa retração da demanda de estoques elevados aqui no Brasil hoje predomina. Eu acredito que nós vamos sentir por agora, mas é um sinal para o produtor também prestar atenção lá na frente. Ótimo. Jefferson, vamos ver se você tem uma dica para dar para o Anderson Donizete, que diz o seguinte: ó, bom dia, com a falta de chuva, os cafés estão sentindo muito com a seca. O que seria bom nesse momento? O que você recomenda para eu poder fazer aqui no café até chegar a chuva? Como é que estão os custos de produção para o café, Jefferson? Nós vimos, fertilizantes, né, claro. nós vimos o preço do café tendo um aumento também bastante considerável, nós não podemos esquecer disso, né? A relação de troca do café eu acompanho um pouco, mas não acompanho tão de perto como uma soja e o milho, mas nós vimos a relação de troca melhorando, até mesmo quando os preços fertilizantes estavam altos, a relação historicamente dizendo do café, ela estava até que atrativa para o produtor. Eu confesso, Carla, que eu não acompanho tão de perto o café assim. Então, como é que é o nome do colega que perguntou? O Anderson. Então, Anderson, infelizmente, eu posso dar uma conversada aqui, responder para você, mas eu não acompanho tão de perto assim como que está o andamento do café. Mas tenho certeza que depois ele... Olha, Anderson, quem acompanha as entrevistas do Jefferson, daqui 10 minutos ele já vai trazer alguma informação para você de qualidade elevadíssima. Jefferson, né? Jefferson, para a gente finalizar, é uma semana mais curta, né? A gente tem feriado hoje nos Estados Unidos, temos feriado quarta aqui no Brasil. Como é que você está sentindo esse começo de semana, apesar dessa disparada dos preços do gás natural? Pode ser uma semana de um pouco mais de observação ou, ao contrário, pode ser uma semana de alguma oportunidade aí no seu front? Como é que estão suas perspectivas? Olha, Carlos, nós temos hoje o feriado em Chicago, temos 7 de setembro aqui no Brasil, e eu digo assim, o mercado vai ficar muito atento a esses desdobramentos da Índia. Eu acho que o ponto mais importante para nós é esse leilão. Todo mundo está, em geral, como eu disse, né? Quando tem um leilão, o pessoal para e olha realmente para esses números, são muito importantes, ainda mais com o gás natural subindo tanto assim agora. Vamos ver como que a semana vai terminar, se o gás pode renovar uma nova máxima ou não. É uma outra dúvida. Outra coisa importante, os anúncios das empresas europeias, se nós teremos mais anúncios ou não, porque essa forte escalada de alta, Carla, ela começou na semana passada pelos anúncios das empresas europeias, dizendo que iriam cortar. Começa pela Polônia, vai Lituânia, vem CF, vem Yara, que são grandes companhias. Então, tudo isso desencadeou uma forte alta para o preço da ureia. Agora, se nessa semana nós escutarmos mais alguns movimentos na Europa dizendo que mais uma empresa vai cortar, mais uma vez a produção europeia é comprometida, o preço vai subir, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. As cotações no Egito chegaram próximo de $900 a tonelada FOB. Uau. É uma forte alta. No Brasil, como eu disse, estamos perto de 740, estamos oferta a 800, o mercado está bem descompassado também. Só que todo mundo vai ficar atento a 2 pontos: gás natural nesse momento e também esse leilão da Índia. O produtor que tiver a oportunidade de acompanhar, ele vai ter um direcionamento para as cotações dos nitrogenados, pelo menos nesse curto prazo. A gente já tem algumas notícias importantes chegando lá da Europa, viu, Jefferson? A primeira delas, eu até separei aqui: ministros da Energia da União Europeia discutirão teto de preço do gás e ajudas de emergência. Temos também: União Europeia corre para ajudar empresas de energia enquanto gás russo paralisa mercados. E a gente teve uma mudança importante hoje no Reino Unido, que foi a troca da primeira-ministra, que passa a ser a Liz Truss, venceu a disputa ali no Reino Unido, né? Deixou
Então assume já nos próximos dias, deve ter uma reunião viaja para a Escócia, né? Tem uma reunião com a rainha. Quer dizer, são mudanças importantes, a gente vai ter que monitorar, essas notícias vão estar ali também no nosso radar nesses próximos dias, né, Jefferson? Sem dúvida, sem dúvida. Agora a Europa precisa pensar em algum plano, né? Como eu disse, os estoques Precisa. estão elevados. Estoques estão elevados por agora. Só que é o seguinte, nós não podemos esquecer que o inverno está batendo na porta dos europeus. Exato. E como fica? Será que esses estoques que são elevados agora serão suficientes para atender? E quando eu penso no fertilizante, eu tenho que pensar nessa balança sempre, cara. De um lado eu tenho o consumo doméstico, do outro eu tenho a produção de fertilizantes. Sim. O que o governo europeu dará preferência? Quais esses dois? É óbvio que ele vai dar preferência para o consumo doméstico, não tem dúvida disso. Sem dúvida. Então não é só preço que eu preciso olhar, eu preciso olhar a disponibilidade do insumo para eu produzir amônia, para eu produzir um nitrato, para eu produzir um sulfato e assim por diante. É esse o ponto que me preocupa um pouco, e eu vou aliar isso com o quê? Com uma demanda que volta ao mercado. Então é aquele velho jargão, a tempestade perfeita. Vamos ver se ele vai voltar a ser discutido agora, né? É isso. Jefferson, muito bom começar a semana contigo, com as suas informações sempre excelentes, muito responsavelmente apuradas para trazer orientação para o nosso produtor aqui no país. Muito obrigada mais uma vez por estar conosco. Já te espero para as próximas conversas, viu, meu amigo? Boa semana para ti. Obrigado, Carla. Obrigadão a todos. Muito prazer em conversar com vocês. E eu fico devendo a informação do café para o colega ali e eu compartilho contigo, você divide com ele. Muito obrigado, pessoal. Excelente semana. Obrigada para você também. Jefferson, até a próxima. Até a próxima. Até mais. Tchau, tchau. Senhoras e senhores, Jefferson Souza, analista de fertilizantes da Agriinvest Commodities. Eu sempre exalto o trabalho do Jefferson aqui, porque vocês percebam a complexidade das análises, né? O Jefferson sempre traz informações muito completas e isso é o que traz o diferencial no trabalho dele. Então, olha só, deixa eu até buscar aqui o colega novamente. Anderson Donizete, se você puder, por favor, mandar uma mensagem para a gente no @jornalista da soja ou pelo direct do Notícias Agrícolas, @Notícias Agrícolas pelo Instagram ou pelo nosso WhatsApp 19 997670241, repetindo 19 997670241. A gente vai ter essas informações aqui do Jefferson e a gente compartilha com vocês, tá certo? Olha só, ainda sobre a Liz Truss, que venceu, portanto, a disputa e é a nova primeira-ministra do Reino Unido. Ela disse, após o anúncio do resultado, abre aspas, precisamos mostrar o que vamos entregar nos próximos 2 anos. Vou entregar um plano ousado para cortar impostos e fazer a nossa economia crescer. Agora vem a parte importante. Vou responder à crise de energia lidando com as contas de energia das pessoas, mas também lidando com os problemas de longo prazo que temos no fornecimento energético, tá certo? Então, como acabei de dizer aqui para o Jefferson, a gente está nessas notícias que chegam da Europa, que chegam da Rússia, do fornecimento de gás natural, e tudo do mercado de energias de uma forma geral, porque é um setor e um mercado que nesse momento impacta diretamente o seu dia a dia, que é a formação dos preços dos fertilizantes. Então você tem que estar com isso no teu radar também, tá certo? Aliás, vamos dar uma checadinha aqui nos nossos comentários, ainda não cheguei neles nessa segunda-feira, né? O meu amigo Diogo Oliveira, do DNA do Leite, né? Bom dia, Carlinha e amigos do nosso amado agro, bom dia. O Vitor Suzini também nos mandando bom dia. A Carla Weber, o pessoal da Agronorte. Resumindo, a queda da soja é uma realidade? Me pergunta o Tineto Dourado. É isso? Olha só, a queda da soja é uma realidade. Tudo vai depender bastante agora do clima lá nos Estados Unidos, como é que a safra norte-americana vai se concluir, em que condições de clima isso vai acontecer, né? Como é que, se essas chuvas que estão chegando ou não, né, elas vão fazer muita diferença na hora de fechar as contas ali. O mercado está muito atento também ao relatório do dia 12 de setembro, onde o USDA traz uma atualização dos dados mensais de oferta e demanda e pode trazer um aumento nas suas estimativas de produção e produtividade da soja 22-23 dos Estados Unidos. E, claro, a gente vai começar a olhar aos poucos para a safra brasileira, para a safra sul-americana. Tudo isso está muito atrelado ao mercado agora, viu, Tineto, né? Então, a gente vai ainda precisar avançar um pouco mais para
enxergar uma tendência clara para a soja. Na semana passada, a gente viu os preços em Chicago testarem níveis abaixo dos 14 dólares por bushel. Na sequência, na sexta-feira, o mercado voltou a subir, recuperou a casa dos 14. Por quê? Porque sabe que ainda tem uma oferta certamente um pouco mais restrita de soja e uma demanda que começa a dar sinais de melhora, principalmente por parte da China. Então o mercado sabe que também não pode cair demais antes dessa safra estar consolidada, dessa oferta estar no mercado, porque sabe que se fizer isso atrai uma demanda muito forte e vai ter novamente um rombo ali na oferta. Então, isso tudo está muito ainda em aberto. Então, a gente vai monitorar, vai acompanhar, são partes importantes ainda de um mesmo organismo para se organizarem, para a gente entender se é uma tendência clara de baixa agora. Eu diria que a gente ainda tem outros pontos de monitoramento para entender e definir isso. A gente, inclusive, vou levar essa pergunta para vários analistas aqui, tá? Para a gente te dar uma resposta bem detalhada. Fechado? Ó, Leonardo, isso reflete em quantos dólares na ureia? Vai depender, né, Leonardo, dessa movimentação toda do gás natural, vai depender também das questões todas do tender lá da Índia, né, desse leilão, de quanto a Índia vai adquirir nesse seu novo leilão, e também em quanto vai ficar o nosso dólar, né? Então, o que a gente pode dizer? Que a gente já tem um início de semana com preços mais altos. Inclusive, aqui pelo Twitter, o Jefferson, já antes de entrar em entrevista conosco, ele falou, ó, gás natural começa a semana com forte alta, 30% de avanço. Pelo visto, para os nitrogenados, a situação continuará delicada. Além disso, veremos os números do tender da Índia em breve. Esse será um ponto de extrema atenção para o mercado. A semana promete, tá vendo? Então não dá para a gente te dizer quantos dólares efetivamente essa mudança traz para a tonelada da ureia, mas são preços mais elevados. O último levantamento do Jefferson, algo perto de 740 dólares por tonelada, com ofertas de até 800 dólares, a depender da volatilidade e do momento do dia, que vai depender do dólar, vai depender do gás, vai depender de uma série de fatores, tá? Então, a máxima é, o mercado está completamente volátil e as janelas de decisão do produtor brasileiro, elas são menores, tá? Isso é um fato. O Fernando Eusébio também nos mandando bom dia, a dona Neuza também, bom dia. O Alexandro Bonato, de Tangará da Serra, também nos mandando bom dia. O Danilo Padovani, de Sacramento, Minas Gerais. Previsão de laninha terminar ou continuar? Danilo, a gente deve ter um laninha ainda para essa safra. Segundo as informações do NOAA, ele deve ter ali de outubro a dezembro o seu pico, mas é um laninha de menor intensidade. A gente está monitorando isso aqui também. A gente vê setembro começando com algumas chuvas acima da média para o sul do Brasil, setembro ainda mais seco para o centro do país, então a gente vê que ainda tem uma certa influência ali, vamos entender, tá? O Agnaldo Peron, Carapó, Minas Gerais, não, Mato Grosso do Sul. Bom dia, Carlinha, abraço pessoal de Carapó, Mato Grosso do Sul também. Senhoras e senhores, 9 horas e 32 minutos pelo horário oficial de Brasília. Petróleo avança mais de 3% antes da reunião da OPEP, que pode cortar a produção, tá? 6 fontes disseram que a produção ficará inalterada, mas 3 apontam que o grupo também poderia discutir um pequeno corte de 100 mil barris por dia, tá? Nesse momento, vamos checar aqui como é que estão as cotações do petróleo. Acabei fechando aqui a minha tela dos preços do petróleo. Vamos abrir aqui, enquanto isso a gente checa mais notícias. Conilon abre a semana com quedas na Bolsa de Londres. Nova York não opera nessa segunda-feira. Abertura de mercado da Virginia Alves. Sem referência de Nova York, açúcar branco avança quase 1% na Bolsa de Londres nesta segunda-feira. Valorização expressiva do petróleo com um possível corte de produção puxam as cotações na Bolsa Inglesa. B3, aqui mercado futuro brasileiro, para o milho, abre a semana em campo misto, mas com primeiras cotações em alta, tá? Então temos essas movimentações aí para as commodities agrícolas nas bolsas de Londres e aqui no Brasil. Vamos ver se eu já consigo abrir o petróleo aqui para vocês. Bom, temos então, para o WTI, uma alta de 3,4% para 89 dólares e 78 centos por barril, e o Brent, que é referência para a Petrobras, e esse vai refletir mais fortemente ainda a reunião da OPEP, com 3,7% de alta em 96 dólares e 45 centos o barril, tá? O gás natural no mercado futuro norte-americano tem 1,3% de alta, sobem ainda o ouro, a prata e o cobre, tá? Quem lidera as altas entre as metálicas é a prata, nesta segunda-feira, senhoras e senhores.
Mais algumas notícias importantes da manhã de hoje que já estão disponíveis para você aqui no Notícias Agrícolas, tá? Colheita de algodão no estado do Goiás entra na reta final. Pelo CPEA, ovos, preços caem no final de agosto, mas média mensal é recorde real. Mandioca, também pelo CPEA, alta nos preços se enfraquecem nesta semana. Soja, safra nos Estados Unidos pode ser recorde e valores caem aqui no Brasil. Milho, preços seguem firmes no campo, colheita está na reta final. Falamos isso no comentário do Vlamir Brandalize. A BPA, Associação Brasileira de Proteína Animal. Brazilian Chicken promove exposição na Casa Brasil, em Londres. Tomate, preços seguem sem grandes mudanças nos atacados. Melancia, demanda ainda desaquecida pelo frio, faz preços recuarem novamente. Ainda pelo CPEA, o mercado de batata, o mercado permanece sem mudanças expressivas no atacado. E para finalizar, alface, ligeira melhora na procura, contém queda dos preços no atacado, tá? Outras informações importantes, um terremoto em Sichuan, na China, deixou 21 mortos, segundo a agência de notícias Reuters. Um terremoto de magnitude 6,8 na escala Richter atingiu a província chinesa de Sichuan nesta segunda-feira, o mais forte na região desde 2017. Matou pelo menos 21 pessoas, o que se pôde registrar até agora, né? E sacudiu a capital provincial de Chengdu e províncias mais distantes também. Algumas estradas e casas perto do epicentro foram danificadas por deslizamentos de terra, enquanto as comunicações caíram em pelo menos uma área, segundo informou a televisão estatal chinesa. Nenhum dano a barragens e usinas hidrelétricas dentro de 50 quilômetros do epicentro foi relatado. Embora os danos à rede provincial tenham afetado a energia para cerca de 40 mil usuários. O epicentro foi na cidade de Luding, disse o Centro de Terremoto da China, nas montanhas, a cerca de 226 quilômetros a sudoeste de Chengdu, tá? Então, essa é a informação que chega e já temos detalhada lá da província de Sichuan, na China. Pesquisa BTG-FSB mostra Lula com 42% e Bolsonaro com 34% no primeiro turno. Essa notícia é parte da agência Reuters também, já está disponível para você aqui no site, caso você queira ver os números mais detalhadamente. E destaque para o Boletim Focus, que deve sair aí nos próximos minutinhos, e aí a gente já vai dividindo com você essas informações também. Já temos. Analistas elevam projeções para o PIB e veem Selic mais alta em 23, segundo mostra o Focus, tá? A sondagem feita pelo Banco Central espera que o PIB cresça 2,26% este ano e 0,47% em 23, um aumento ante a mediana das projeções da semana anterior, que vieram em, respectivamente, 2,1% e 0,37%. Nesta ordem, tá? No segundo trimestre, o PIB brasileiro teve uma alta, a gente noticiou aqui, de 1,2%, e o resultado ficou acima das expectativas da pesquisa Reuters, que estimavam um ganho de apenas 0,9%, tá? A nova pesquisa do Boletim Focus também apontou uma redução nas projeções para o IPCA de 2022, de 6,7% para 6,6%. Para o ano que vem, a expectativa para a inflação ao consumidor recuou de 5,3% ou 5,30% para 5,27%, tá? Então, estamos de olho. E o Boletim Focus atribui parte dessa redução na estimativa para a inflação à queda nos preços dos combustíveis, tá bem? Na última sexta-feira, a ANP, inclusive, informou sobre mais uma queda nos preços da gasolina, né? Bom, senhoras e senhores, agora são 9 horas e 37 minutos pelo horário oficial de Brasília. A gente caminha para finalizar o nosso Bom Dia Agronegócio. Te lembrando, mais uma vez, que hoje não temos bolsas em Chicago e Nova York, em função do Labor Day, feriado do Dia do Trabalho para os americanos. Os negócios serão retomados na noite de ontem, na noite de hoje, para darmos início aos trabalhos dessa terça, tá bem? Atenção aos preços do petróleo, atenção aos preços do gás natural e o impacto para os fertilizantes, e também a reunião da OPEP. Mais do que isso, atenção também às questões climáticas, porque você está prestes a começar a sua nova safra
para soja, para milho verão. Então tem muita coisa começando a acontecer e precisam da sua atenção. Fechado? 9 horas e 38 minutos dessa segunda-feira, 5 de setembro de 2022. A gente volta a se encontrar amanhã aqui no nosso Bom Dia Agro. Fechado? Boa segunda, boa semana. Até amanhã.